Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe você abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha que palavra que Deus nos traz nesse dia. Diz assim aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim. Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim. Disse o Senhor Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e torne a sua vida, e tome a sua cruz e me siga. Porque quem quer salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, esse salvá-la-á. Bom, meu amigo, minha amiga, eu sempre digo que a fé, ela tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que ter o maior conteúdo, que é a prática. Se não tiver isso, a fé ela é morta. Então o Senhor Jesus, ele nessa mensagem ele diz o seguinte: você quer vir após mim, quer dizer, você quer realmente receber de mim as minhas promessas? Então você tem que se negar. Você tem que negar você mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Negar não é você deixar de fazer as coisas, abrir mão totalmente da sua vida. Não é nada disso. É largar o pecado. Negar é largar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E os desejos da carne, já disse a Bíblia, milita contra o Espírito. Quer dizer, ele vai contra o Espírito. Faz com que as pessoas pequem. O desejo da carne faz com que as pessoas vá para um caminho aonde não agrada a Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala, se você quer vir após mim, negue a você mesmo, é você largar esses desejos de pecado para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele. Se a pessoa quer um milagre na vida dela, ela tem que largar a mentira, largar os desejos, né? Que leva a pessoa a desejar outra mulher, a outro homem, né? Que faz pecar contra a palavra de Deus, quando diz que a gente não deve adulterar, a gente não deve roubar, a gente não deve matar. Entende? Largar o pecado que faz com que o espírito se entristeça. E geralmente os desejos da carne levam as pessoas a isso. Então, quer vir após mim? Negue-te. Negue-te mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Todos os dias você tem que se negar. Então, não é que eu entrei na igreja, aceitei Jesus e acabou, pronto, já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é dessa forma. Todo dia eu busco a minha salvação. Todo dia eu me santifico. Todo dia eu me purifico. Todo dia eu busco acertar o meu caminho. A gente sabe muito bem que a salvação, ela é um processo. Aceitei Jesus, estou salvo. Bom, se eu aceitei agora, o Senhor Jesus voltou, beleza. Mas se eu continuo, eu tenho que manter a minha fidelidade com o Senhor Jesus, eu tenho que me manter na presença dele para continuar sendo salvo. Muita gente não gosta dessa palavra, que acha que está na igreja, se batizou, aceitou o Senhor Jesus, pronto. Agora, estou tranquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram ungidos, foram consagrados e no caminhar, né, da sua vida, erraram e pecaram contra Deus e foram banidos. Nós temos o próprio rei Saul, né, que foi ungido por Deus, foi consagrado por Deus. No final, ele buscou os desejos da carne.
E aí pecou contra Deus. E saiu. Deus falou para Samuel: eu rejeitei Saul. Muita gente não gosta dessa palavra, mas é a grande verdade. E é a grande verdade. Nós temos que entender que Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. A Bíblia diz assim, ó, quem planta, colhe. Vamos traduzir essa palavra para o nosso entendimento? Quem faz o melhor, quem busca obedecer, esses continuam na presença de Deus. Mas quem desobedece, quem não dá mais a mínima, quem volta a pecar, saiu da presença de Deus. A Bíblia diz que a luz e a treva não se combinam. Então, se uma pessoa anda em pecado, anda fazendo as coisas de errado, falando mal dos seus irmãos, né? Cobiçando mulher dos outros, homem dos outros, ou já anda mentindo, bebe, fuma, a pessoa tá no erro. Tudo que eu sei que eu faço é errado e faço, eu peco. E peco contra quem? Contra mim mesmo. Então, se eu quero fazer com que o Senhor se agrade de mim, eu tenho que fazer algo para que ele venha se agradar de mim. É como um relacionamento, né? Um homem e uma mulher se casam, os dois querem fidelidade. Mas se um começa a sair sem o outro, né? E começa a se relacionar com outra pessoa, esse relacionamento vai acabar. Não vai dar certo. Sim ou não? É ou não é verdade? Mas se os dois se mantêm em fidelidade, se amando, esse relacionamento vai durar para sempre. Mas se não, mais cedo ou mais tarde ele se acaba. E Deus fala para a gente ter um relacionamento com Ele como nós temos com a nossa esposa ou a sua esposa com o seu esposo. Um relacionamento de fidelidade. Quando a pessoa casa, ela põe aliança, ela faz um voto de fidelidade. É ou não é verdade? Sim ou não? Assim é com Deus. Mas desde a hora que quebra esse voto, que quebra essa palavra, esse relacionamento, ele se acaba. Então, o Senhor Jesus deixa isso claro. Se quer vir após mim, quer dizer, se quer ser salvo, se quer receber as minhas bênçãos, se quer ser guardado, você tem que se negar. Você tem que largar esses desejos da carne, tem que largar o pecado para poder, assim, entrar no reino dos céus. Negar é algo muito forte na Bíblia. Nós temos um exemplo de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para uma prova, Abraão tinha Isaque já no seu coração. Isaque era a força de Abraão. Isaque era o tudo de Abraão. E Deus, então, vendo que Abraão já botava Isaque no coração e já não fazia a vontade dele como antes, Deus chamou Abraão para uma prova, né? E falou: olha, Abraão, eu quero Isaque, a quem tu amas. Quer dizer, Deus chega para Abraão e falou assim: olha, eu quero esse aí que você está trocando por mim. Eu quero esse aí. E Deus chamou Abraão para o altar. E aí Abraão, entendendo que a vida dele dependia de Deus, ele abriu mão daquilo. Entende o que é negar? Negar é você deixar de fazer algo que te traz prazer para a carne para fazer a vontade do Senhor Jesus. Olha, muitas pessoas não gostam dessa palavra. Eu já preguei isso na igreja. Olha, teve gente que se revoltou. Tinha que ver, se revoltaram. Por quê? Porque isso é uma verdade. As pessoas vivem no comodismo da fé. Acha porque ela conhece a palavra, ou é um pastor, é um bispo, é um obreiro, é um membro já antigo da igreja, que já está salvo. Engano. A Bíblia diz: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Meu amigo, minha amiga, olha, Deus é maravilhoso e hoje Ele está trazendo essa mensagem para você, para mim, para que a gente venha cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação. E como cuidamos disso? Quando largamos o pecado. Tem gente
que está dentro da igreja com essa palavra e continua sendo idólatras. Idólatra de esposo, idólatra de esposa, idólatra de filho, de pai, de mãe, né? Desses costumes do mundo que Deus abomina, dessas religiões que Deus não se agrada. Que se tem uma coisa que eu sempre procuro a também deixar ressaltado nas mensagens que o Espírito Santo põe no meu coração, é uma palavra que o Senhor Jesus deixou. Para ir ao Pai só por mim. O Senhor Jesus não deixou nenhum outro caminho ou outra situação para que uma pessoa tivesse um encontro com Ele, a não ser por Ele. Então o Senhor Jesus não diz assim, ó, para ir ao Pai você tem que ir num lugar tal, ou no fulano tal, ou no beltrano tal, ou no cicrano tal. Não. Está escrito em qualquer Bíblia, é só ler. Está escrito lá assim, ó, para ir ao Pai só por mim. Só por mim. Então o caminho, a vida da vida é o Senhor Jesus. Então tem muita gente que ainda continua com a idolatria de adorar mais as coisas humana, terrena, matéria, do que o Senhor Jesus. E aí é que é o maior perigo. Dentro da igreja, muitas pessoas não têm a salvação. Bispo, o senhor não pode falar isso. Sim, porque aqui eu estou orientando. Eu não estou condenando, apontando ou já acusando as pessoas. Não, isso aqui é uma orientação que vem do coração de Deus para os nossos corações. Porque a palavra de Deus é isso, é para exortar, para ensinar, para alertar, né? Para trazer para a gente a visão espiritual. Então, para uma pessoa ser salva, ela tem que renunciar aos seus desejos. Tem que renunciar. Não é os desejos, todos os desejos, não. Os desejos que faz ela pecar. Entenda isso. Porque as pessoas levam na ponta da letra e dizem, então não posso mais fazer nada. São os endemoniados, né? E dentro da igreja tem um monte de endemoniado. Tem um monte de endemoniado que a gente ensina as pessoas e eles já vêm com machado, com marreta, já vem com agressão. Entenda, olha só. Não é todos os desejos. É aqueles que fazem com que a pessoa peque contra Deus. Uma delas é o julgamento. Aqueles que julgam serão julgados, aqueles que medem serão medidos, aqueles que falam mal dos outros serão também condenados. Então temos que ter muito cuidado com muitas coisas que nós ainda praticamos e que temos que mudar. Temos que mudar. Para adquirir a salvação, para adquirir a vida eterna, nós temos que renunciar a muitas coisas nossas. Talvez você tenha um monte de coisa que você precisa de renunciar. Filmes pornô, mentira, xingamento, ainda bebe, né? Ainda fala mal dos outros, ainda é um péssimo cristão, não cumpre com as suas obrigações, é cheio de achismo, não é bem assim. Ou você serve ou não serve. Abraão mostrou, através dessa mensagem, o que é negar a si mesmo. Abraão podia dizer, poxa, Deus tem Ismael, poxa, logo Isaac. Não, Abraão apenas obedeceu. E essa obediência fez com que Abraão permanecesse na presença de Deus e hoje viéssemos nós falar dele. Pai da fé. Abraão é conhecido em todas as religiões como pai da fé. Que coisa maravilhosa. Amém? Então, se você quer alcançar milagres na sua vida, ter uma vida de paz, ter uma vida na presença de Deus, você tem que renunciar a muitas coisas suas. E não precisa ninguém dizer para você o que você tem de renunciar. Porque o próprio Espírito Santo fala para você. Com certeza nesse momento ele está dizendo, não, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo, você tem que largar aquilo outro. As coisas que eu mais ouço das pessoas é o seguinte, bispo, eu não consigo. Eu não consigo. A Bíblia diz que o querer é do homem. Então, primeiro tem que a pessoa querer. Eu atendo muitas pessoas, como eu já falei, e são viciadas em cigarro,
são viciadas em bebida, em mentira. Tem gente que é tão viciada em mentira que mente, né? Como diz um ditado, nem sente, né? Então, assim, eu vejo que todas as vezes que eu atendo essas pessoas, a sua grande maioria, elas diz que não consegue. Mas por que não consegue? Porque em vez delas largarem o vício, elas compram o vício. Né? Na questão do cigarro, a pessoa diz que não quer, mas vai lá e diz assim, mas eu sou viciado. Então ela determina sempre que ela é escravo daquele vício. Ela sempre determina que ela não tem força para sair daquilo porque ela é escrava. Aí eu faço uma pergunta. Se o querer do homem realizar de Deus, se uma pessoa lutar, ela consegue. E a Bíblia diz que tudo é possível para quem crê. Tudo é possível. E aí? O que você me diz diante disso? Aí a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo. Mas não luta. Eu era uma pessoa que tinha vícios. E quando eu entrei na igreja, eu tomei uma posição na minha vida. Eu não falo para ninguém fazer o que eu fiz. Isso aqui é apenas um ensinamento, como eu disse, né? É um testemunho meu que talvez possa servir para você. Eu decidi de mudar a minha vida. Então, quando eu conheci a palavra, eu falei, nunca mais eu vou me viciar, nunca mais eu vou fazer isso, ou aquilo outro. E aí, sabe o que eu fiz? Eu joguei tudo que eu tinha de vício, eu joguei fora. Tudo. Foi fácil? Não, veio a abstinência, veio o desejo, veio as vontades, né? Mas eu disse, não, eu não vou mais fazer isso. Eu lembro que na época, eu estava tão decidido a mudar minha vida, que eu não queria mais sofrer daquele jeito, que eu pegava água e apresentava a Deus para que aquela água se tornasse santa e fosse um remédio para me tirar aquele desejo. E em uma semana, eu já não tinha mais desejo. Eu já tinha mudado a minha vida. Em uma semana eu já não tinha mais desejo de me viciar e de nada. Mas eu quis muito mudar aquilo. Eu quis muito. E por eu querer tanto, eu peguei tudo e joguei fora. Porque eu sabia. O Espírito Santo falou, se você continuar com isso aí, vai ser um prato cheio para você. Então o que eu fiz? Eu tirei de perto de mim aquilo que me cobiçava, que me fazia pecar. Eu saí de perto de um monte de pessoas que andava se viciando. Eu saí de perto de todas essas pessoas. E me criticaram, falaram um monte de coisa, me condenaram. Eu não queria nem saber. Eu queria mudar a minha vida. E se eu andasse, né, na lama, eu ia continuar sujo de lama. Para eu não continuar na lama e sujo de lama, fedorento, eu tive que sair da lama, tomar um banho e seguir um outro caminho. Entende? Sim ou não? Eu segui um outro caminho. A pessoa quer conquistar as coisas de Deus, mas ela quer continuar dentro da lama, toda suja, dentro de pecado, dentro do erro. Infelizmente, ela pode até alcançar algumas coisas de Deus, porque Deus é tão misericordioso. Mas a salvação, não. A salvação só adquire aqueles que negam a si mesmo. Que negam a si mesmo. Eu estava pregando esses dias na igreja e falei que Deus ele é misericordioso. Ele tenta salvar a vida das pessoas em tudo, né? Uma delas foi dando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, por nós, através do seu sacrifício, nós alcançamos a salvação. Por isso temos que nos sacrificar. E eu falei que dentro da igreja tem um monte de gente que é conhecedor da palavra, que sabe o que deve fazer, mas negligenciam. Aí eu dei o exemplo das 10 virgens. Todas as 10 conheciam a palavra. Todas as 10 sabiam o que tinham de fazer. Mas 5 foram imprudentes. Fizeram de qualquer jeito a obra do Senhor. Não deram importância à palavra do Senhor. Não deram importância ao que eles estavam ouvindo através do Espírito Santo. E por isso, o noivo veio, a porta foi fechada
E mesmo elas tendo conhecimento, mesmo elas sabendo de tudo, não entraram nas bodas, quer dizer, na salvação, não entraram para a vida eterna. Mas 5 sim, porque estavam ligadas. Deus orienta. Deus, ele avisa, como ele está fazendo aqui agora. Sai do pecado, larga esse desejo da carne, faça a minha vontade. A volta dele está muito próxima. Tudo que está acontecendo nesse mundo já está sendo está sendo já a visão de que ele está voltando. O alerta de Deus já está aí, ó, tô voltando. Tô voltando. E muitas pessoas não estão dando a mínima para isso. E aquelas 5 prudentes, quando o Senhor Jesus veio, elas entraram para o reino dos céus, foram salvas. Né? Foram salvas. Então eu falei que na igreja, nós temos um monte de pessoas na igreja. Pastores, bispos, obreiros, membros. Nós temos várias pessoas dentro da igreja. Todas ouvem a mesma palavra, todas recebem a oração, todas, né, têm o mesmo ensinamento. Mas nem todas são salvas. Nem todas. Porque muitas, como essas 5 nessas, elas dão até ouvido, têm até conhecimento, tem leitura, prega, ora, mas não pratica de fato aquilo que deveria praticar. Fugir da aparência do mal. Largar o pecado. Os desejos da carne. E essas coisas não é Deus que tira. Aprenda isso. Tem gente que fala, pede a Deus para tirar isso de você. A Bíblia diz que o querer do homem e o realizar de Deus. Então, tem que partir de mim. De mim. Aí foi onde eu dei o meu exemplo. Eu falei, eu não quero mais viver nessa vida. Eu prostituía, eu bebia, eu me viciava, né? Eu fazia um monte de coisa de errado. Só que quando eu conheci a palavra, entendi que o que eu fazia não era bom. Então eu decidi, eu disse, não vou mais fazer isso. Não quero mais fazer isso. E larguei tudo. Peguei tudo que eu tinha de vício que eu tinha, joguei fora. Joguei fora e disse, nunca mais. Eu morro, mas não faço. E aí entrou o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para me dar força. Porque veio os desejos, veio a obstinência, né? Veio aquela tentação, e veio um para me oferecer, vinha outro para me oferecer. Aí o que eu fiz? Eu fui abrindo mão dessas amizades também, que não era amizade, né? O amigo leva você a sair do buraco, não continuar nele ou entrar nele. Então eu entendi que essas amizades, né, não me servia também. E eu fui abrindo mão, fui saindo fora. E aí vieram em cima de mim, agora, né? Você agora é cristão, agora você fica aí esnobando os outros, acha que é melhor. Mas olha, eu escutei um monte de coisa. Só que o propósito que eu tinha no meu coração era de sair daquela vida miserável. Então eu tomei minha posição, eu tomei minha atitude. Por isso que a fé tem que ter obra, porque senão ela é morta. Então não adianta a pessoa estar na igreja, conhecer a palavra e não praticar. Não vai mudar nada. Não muda nada. Outro problema, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que passam anos e anos e você não vê nada naquela pessoa. Aí ela diz assim, bispo, eu estou vindo à igreja, mas olha só Jesus, sabe, bispo? Poxa, meu marido continua fora, meus filhos, minha esposa, a minha vida não anda, eu não sei por quê. Porque não pratica a palavra de Deus. Não pratica. Não pratica. E por isso não recebe de Deus. Então, a palavra que o Espírito Santo tem para você é essa. Fuja da aparência do mal, larga o pecado. Vem para o altar. E você que já está no altar,
Olha, vigia, examina a sua vida, vê onde você está errando, vê o que você está fazendo de errado, procura acertar o seu caminho. Deus é misericordioso, ainda há tempo. A Bíblia diz que enquanto há vida há tempo. Então não importa se você já saiu da igreja, não importa se você pecou ou não pecou, não importa. O que importa é que nesse momento o Senhor Jesus chama você para próximo dele, para perto dele, para mudar essa situação. Então, levante a sua cabeça, acredite, ainda há chance para a sua vida. O diabo mente, o diabo é maldito. Ele diz que você não tem mais condições, que você não pode, que não dá, que está difícil, que está bravo. Mas acredite, Deus, Ele está de braços abertos te aguardando. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O caminho é Jesus, meu irmão, minha irmã, é o Senhor Jesus. Não é o fulano, o beltrano, o ciclano, não é religião, é o Senhor Jesus. A Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a servir ao Senhor Jesus, a servir ao Deus da Bíblia, para que ela alcance a salvação. Quer mudar a sua vida? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Bispo, olha, eu já estou no fundo do poço, já perdi tudo na minha vida, meu casamento já foi embora, minha família, minha saúde, eu sou debilitado, tenho problema de saúde. Deus pode mudar tudo isso. O Senhor Jesus pode. Vinde a mim, vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Então não perca tempo. Domingo nós temos reuniões. 9h30 da manhã eu estou lá junto com a minha esposa, a pastora Analice, e 7h30 da noite. Em vez de ficar se lamentando ou se autoflagelando, dizendo que não pode, que não tem força, que você não consegue, olha, toma uma atitude. Em nome de Jesus, toma uma atitude. Toma uma atitude. E venha. Por mais que seja difícil, nem que você venha andando, se rastejando, como fez aquela mulher hemorrágica, mas venha. Eu te garanto que quando você botar isso no seu coração, esse propósito de largar o pecado, de voltar para o Senhor Jesus, de fazer a vontade dele, de agarrar de fato nas vestes dele, eu te garanto que a sua vida vai ser transformada. Amém, meu amigo, minha amiga? Amém? Diga graças a Deus. Você é algo muito especial para Deus, entenda isso. Mas Ele só vai poder fazer algo na sua vida se você permitir. A Bíblia diz, eis que eu estou à porta, disse o Senhor Jesus, e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e com a sua família, na sua casa. Amém? Abra o seu coração, deixa essa palavra entrar, porque hoje é o dia do seu milagre. Eu sou o Bispo Renato de Deus. Estou aqui para abençoar a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, minha amiga. E te aguardo domingo na igreja, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, tá bom? Fique na paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te dê força. E que você venha vencer você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Negue a ti mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.